Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Muito bom ter vocês aqui em nosso canal. E aqui nós falamos sobre Bíblia, falamos sobre a fé, sobre religião. E você pode participar comigo no canal. É só mandar um vídeo para mim, olha, grava aí com o seu celular assim, ó, deitado, o celular assim, deitado, você grava um vídeo, manda no meu Instagram, está aparecendo aí embaixo, e eu vou colocar você aqui no canal. E olha quem mandou uma pergunta para mim hoje, o Flávio. Flávio lá de Pernambuco, de Recife, mais conhecido como o melhor sósia de Ronaldinho Gaúcho. Eu lembro dele quando eu era ainda adolescente, e ele também era, porque a gente é quase da mesma idade, mas eu me recordo dele dublando o Ronaldinho Gaúcho em câmera lenta. Ele faz uns negócios assim bem... Eu vou ver se eu coloco um trechinho aqui de uma dublagem dele. Ele é um artista, uma pessoa que gosta de brincar, de bem com a vida, e acompanha a gente aqui, segue o nosso canal. Então, o Flávio, vulgo Ronaldinho Gaúcho, mandou uma pergunta bem interessante pra gente. Fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou responder essa pergunta. Meu querido pastor, fala sério. Eu tô com duas dúvidas aqui e eu gostaria que o pastor tirasse essas duas dúvidas. Com base em um texto isolado. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 5. A primeira dúvida é: o diabo levou Jesus para o alto do templo. Como foi que o diabo levou Jesus para o alto do templo? E a segunda é: o diabo, quando chegou lá no alto do templo, mostrou todos os reinos para Jesus. Como pode mostrar todos os reinos de todas as épocas se o diabo não sabe do futuro? Fala sério, pastor. Quero ver você sair dessa. Muito obrigado, meu amigo Flávio, por sua pergunta. Uma pergunta bem interessante, bem legal. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lucas, capítulo 4, verso 5. Nós vamos ler e diz assim, olha: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, ó, o detalhe, excelência, num momento de tempo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A primeira observação aqui, na minha resposta, vai ser no que diz respeito a todos os tempos. Essa parte realmente não é o que o texto diz. O texto está dizendo que em um momento em que Jesus estava no monte ali com o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, não mostrou todos os reinos de todas as épocas, de todos os tempos. Em um momento, ou seja, naquele momento em que eles estavam ali, foi mostrado os reinos do mundo, mas o diabo não tem acesso de fato ao futuro. Então, conquanto uma leitura assim mais rápida, a gente pudesse até pensar que o diabo teria acesso a um futuro e que o texto estivesse dizendo que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos de todos os tempos, não é na verdade isso que o texto está dizendo. O texto diz que o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Então, os reinos foram mostrados. Como eles foram mostrados? Eu não sei. Nós temos algumas sugestões, mas a Bíblia ela não entra em detalhes no que diz respeito a este momento específico. Então nós não sabemos se o diabo meio que abriu um telão na frente de Cristo, assim, sabe? E projetou os reinos, quem sabe
a Babilônia, a Grécia, reinos que Jesus nem tinha ido, eu digo como humano, né? Como humano, lugares que Jesus nem tinha visitado. Porque assim, aqui para nós, o mundo conhecido da época de Cristo, da Bíblia, era o Oriente Próximo, ali a África. Mas a Ásia, o extremo da Ásia, conquanto seja milenar, tinha reinos ali na China, no Japão, você sabe que são culturas milenares. Já existiam há muitos anos, inclusive antes de Cristo vir à Terra. Mas não era uma região, vamos dizer assim, bastante explorada e conhecida por aqueles que moravam ali no Oriente Próximo. Então Satanás pode ter mostrado para Jesus os reinos do mundo nesse sentido, né? De apresentar a ele como se fosse num telão assim, olha, isso aqui você nem conhece, mas olha esse reino lá do lado da China, lá não sei aonde, na África e tal. Mostrou. Outra possibilidade, o texto diz que ele levou uma montanha alta, não diz nem qual foi a montanha. Também não sabemos. Mas ele pode ter levado a Jesus em uma montanha que tivesse acesso, vamos dizer assim, visual a alguns reinos ali. Porque na própria região onde Jesus morava, ou quem sabe uma outra região, mas imagine uma montanha que, se você olhar para a direita, você vai ver ao longe um reino. E o reino, na realidade, era assim, havia conquistas, não é? Os reinos eles conquistavam povos, conquistavam outras geografias, mas tinha uma cidade principal, como se fosse uma cidade-estado. Então, por exemplo, Babilônia, o reino da Babilônia, era gigantesco, mas não era assim uma muralha gigantesca cercando todo o reino. Não, você tinha a cidade de Babilônia, que era um polo, e esta cidade é que comandava aquele reino inteiro. Então, imaginemos aqui Jesus em cima de uma montanha e de um lado ele vê, sei lá, uma cidade, estado, um reino, não é? Do outro lado já uma outra cidade, um outro reino importante. Não sabemos se foi literalmente Jesus olhou para alguns reinos ali ou se foi num telão. Particularmente, eu acredito que o inimigo meio que projetou de alguma forma, não sei explicar isso detalhadamente, porque não tinha, naquela época não existia a tecnologia de um projetor, mas nós estamos falando aqui do anjo mau, né, que tem ali atributos que ele poderia utilizar com seu poder diabólico, que ele poderia, de alguma forma, de alguma maneira, projetar ali imagens para que fossem vistas por Cristo. E por que eu acredito nessa proposta mais do que essa literal? Porque diz aqui que ele mostrou todos os reinos do mundo. Então, assim, ele em um momento, no verso 5 diz, em um momento de tempo, todos os reinos do mundo. Então, não sei se foi assim, de maneira rápida, como se fosse uma time-lapse, sabe? Passando ali os reinos rapidamente. Mas o que o texto está dizendo é que Satanás mostrou a Jesus os reinos desse mundo. Como? Eu não sei. Eu não sei. Mas isso aí foi projetado para Cristo ver. Agora, uma outra coisa que é muito interessante é que como foi que Satanás levou Jesus? Bom, o texto bíblico aqui do livro de Lucas, capítulo 4, verso 5 diz: e o diabo levando-o, Satanás carregou Jesus e levou para o alto de uma montanha. A Bíblia diz também que levou Jesus para o pináculo do templo. Então, ele teve essa ousadia. Ele teve a ousadia de pegar o Filho de Deus nos braços e levar a um lugar. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Satanás, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos. Lembre-se, Jesus estava 40 dias sem comer, Jesus não tinha condição nenhuma de sair caminhando, subindo uma montanha, um alto monte, ou subir no pináculo do templo, escalando o pináculo do templo, não é? Antes que alguém já imagine, não, levando, tipo pegando pela mão, ou chamando ele. Não, não, não. Satanás carregou Jesus e levou. Jesus estava 40 dias sem comer. Como é que ele ia subir no pináculo do templo? Jesus não escalou o templo. Como é que ele ia subir numa alta montanha? Satanás realmente teve a ousadia, a audácia de carregar o Filho de Deus e colocar em uma montanha para mostrar os reinos e dizer a ele, olha, eu dou tudo isso aí para você porque foi dado a mim. Só dá uma ajoelhadinha e me adora. E Jesus disse, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Cristo venceu, como assim diz o Senhor. Pois é, meu amigo, eu espero ter ajudado você respondendo esse questionamento. Que Deus abençoe você e você que acompanhou esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.